Meus amados irmãos, a paz do Senhor, um bom dia na presença de Deus. Nós estamos alegres porque estamos aqui nesse domingo, começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu faço o convite para que junto comigo você ore ao Senhor para que Ele abençoe a nossa vida nesse domingo. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença nesta aula, nessa manhã preciosa. E, Senhor, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para aprendermos, Senhor, na totalidade a Tua Palavra. Senhor, nos ensina nessa manhã, derrame sobre nós, Senhor, a Tua sabedoria. Nos torna, Senhor, preparados para aprender, Senhor, e crescer no conhecimento da Tua lei. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos felizes, estaremos estudando hoje a lição de número 11, nós vamos falar sobre Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então nós falaremos do modelo bíblico pentecostal, aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o pentecostalismo. E lembrando, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então tem sido lições preciosas, nós temos aprendido muito com o Senhor e com certeza hoje não será diferente. Então pegue a sua lição e vamos juntos entender qual é a proposta da lição e aprender da parte do Senhor também. Então, o nosso textuário, os irmãos podem acompanhar aí nas suas lições ou na sua Bíblia Sagrada, se encontra em Atos, o capítulo 2 e o versículo 4 que diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." A nossa verdade prática diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então, nós faremos agora a nossa leitura bíblica em classe, que os irmãos podem acompanhar também nas suas lições ou aí na sua Bíblia Sagrada. Ela se encontra em Lucas, no capítulo 1, os versículos 21 e 22, e também Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Então vamos juntos fazer essa leitura. "E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Amém. Glórias a Deus. Irmãos, como é bom nós lermos a palavra de Deus e nessa manhã, irmão, entusiasmados, estudar sobre o ponto de vista bíblico, o modelo pentecostal para os nossos dias. Então, nós vamos já receber aqui a nossa irmã Célia, que será a nossa professora, e com certeza, irmãos, um instrumento, uma flecha na aljava do Senhor para nos ensinar a sua palavra. Vamos aprender, irmão, esse assunto tão importante para a nossa vida cristã. A paz do Senhor, mais uma manhã abençoada para aprendermos a palavra de Deus. Você que está aí para nos ouvir, está aí sentadinha na sua casa, no seu sofá, pegue aí a sua Bíblia, a sua lição, se você tiver, e vamos aprender a palavra de Deus. A lição de hoje, como o Igor já mencionou, a lição de número 11, que tem como título Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. A lição do trimestre que nós estamos estudando, uma lição muito importante, uma lição que tem nos ensinado muito, nós temos aprendido muito com essa lição. Todo mundo sabe que o assunto da lição é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Eu quero começar aqui lendo o texto áureo que diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós podemos observar aqui, né, que esse versículo está inserido ali no dia do Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desceu ali sobre os 120 que estavam reunidos ali no cenáculo, e ali eles falaram em outras línguas, né? Uns dizem, outras traduções dizem que é em línguas desconhecidas, né? O comentarista, pastor Douglas Batista, ele diz que as línguas concedidas pelo Espírito Santo, tanto ela é humana como ela é celestial. E ele se baseia nessa afirmação em 1 Coríntios, no capítulo 13 e o verso 1. Porque fica sempre uma dúvida, uma discussão, uma polêmica, né? Que línguas foram faladas no dia do Pentecoste, que todo o povo que era fora de Jerusalém, de outras nações, que falavam outras línguas, puderam entender o que estava acontecendo ali. Observem aqui, né, que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Então, aqui tem língua humana e língua celestial. E o que nós podemos tirar disso, aprender? Que língua foi falada lá no dia de Pentecoste? O teólogo Roberto Menzies, ele afirma que o fenômeno foi duplo, foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu. Porque os discípulos, eles falaram em língua desconhecida, e a multidão, né, que eram as nações que tinham vindo para a festa do Pentecoste, entenderam cada um na sua língua conhecida. Então, tanto operou ali no dia do Pentecoste a língua celestial como a língua humana. O Evangelho de Lucas, que é o que ele escreveu, o Evangelho de Lucas, ele vai tratar aqui nós podemos ver logo no primeiro tópico, né, o Espírito Santo no ministério de Cristo, a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. A ação do Espírito Santo já remonta ao Antigo Testamento. A gente pode ver em vários lugares a ação do Espírito Santo. Eu quero dar algumas referências, né? Porque há quem entenda que o Espírito Santo só se manifestou a partir do dia do Pentecostes, mas não foi isso que aconteceu. Nós podemos observar logo no primeiro capítulo de Gênesis, que diz, né? Gênesis 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós podemos observar aqui já a ação do Espírito Santo. E quando Deus fez o homem, ele fala no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos ver também lá em 1 Samuel, né, a ação do Espírito Santo. Em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia, que diz o seguinte: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, nós podemos observar que o Espírito Santo, ele já estava ali no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, algumas pessoas tiveram experiência
com o Espírito Santo. Mas a partir do Pentecoste, essa experiência, ela foi dada a todas as pessoas que buscarem ao Senhor. Nós podemos ver também em Juízes, né? No capítulo 13, o versículo 25, que fala sobre Sansão, e diz: e o Espírito do Senhor começou a impelir, quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, nós podemos observar, né? A ação do Espírito Santo ali também na vida de Sansão. E nós temos a promessa do batismo com o Espírito Santo também do Antigo Testamento. Nós temos lá em Isaías, capítulo 44 e o versículo 3, aqui já passando não só da experiência da ação do Espírito Santo, como a promessa do batismo com o Espírito Santo. Isaías 44 e 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui nós podemos observar também que o batismo com o Espírito Santo não foi só para uma época, era uma continuidade, não é apenas para uma geração, né? Depois nós vamos estudar no terceiro tópico, o terceiro tópico diz assim: o batismo com o Espírito Santo é contemporâneo, ele continua sendo, né, nos dias de hoje. Então, nós observamos também outras promessas do batismo com o Espírito Santo, que está em Ezequiel, no capítulo 39 e o versículo 29. Podemos ver: nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E em Joel, né, que é uma das passagens mais conhecidas sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo, 2:28, diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, aqui como uma introdução, né, nós podemos observar a ação do Espírito Santo ali no Antigo Testamento. E logo, né, em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele vai tratar sobre a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. Então, Lucas começa registrando a ação do Espírito Santo na vida de Zacarias. Nós podemos ver lá em Lucas, o capítulo 1 e o verso 67. Todo mundo sabe que o livro de Lucas e o livro de Atos foram 2 livros escritos por Lucas, que era médico, né? Se nós queremos ver bastante detalhes nos evangelhos, a gente busca Lucas, né? Lucas tinha bastante cultura e ele escreveu com bastante detalhes. Então, Lucas capítulo 1 e o verso 67, que vai falar sobre Zacarias, que era o pai de João Batista. E diz: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. Então, Lucas falando sobre a ação do Espírito Santo agora no Novo Testamento, né? Também na vida de Jesus. Também aqui nós podemos ver em Lucas 1:35 sobre o nascimento de Jesus, que diz: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui o anjo já falando com Maria e dizendo que era o Espírito Santo que ia descer sobre Maria, e ela ia e dela ia nascer
Jesus, né? Nós vemos também mais uma referência sobre a ação do Espírito Santo ali no Novo Testamento, né? Depois nós vamos verificar também na vida de Jesus, sobre Simeão e Ana, Lucas 2, e versículo 25 e 26, que diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, nós podemos observar aqui a manifestação que vem lá do Antigo Testamento, agora passa para o Novo, né, em algumas pessoas, mas a partir do Pentecoste, essa promessa é para todos nós, né? Agora nós podemos ver a atuação do Espírito Santo também no batismo de Jesus. Capítulo 3 de Lucas, versículo 21 e 22, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, nós já podemos ver aqui, né, Jesus recebendo o batismo com o Espírito Santo. E após o batismo nas águas, que Jesus foi batizado por João Batista, e também com o Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Podemos ver aqui em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E a gente observa aqui que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele venceu. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para que nós possamos vencer as tentações, nós podemos vencer os dias maus, nós podemos ter poder para pregar a palavra de Deus e fazer milagres, né, e maravilhas, né? Observem que o batismo com o Espírito Santo capacitou Jesus a vencer o diabo e cumprir a sua missão. Então, é necessário nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo para que nós possamos ter uma maior ousadia, uma maior intrepidez para falar a palavra de Deus, né? Encerrando esse primeiro tópico, eu quero ler aqui o resumo, o sinopse, né, desse primeiro tópico, que diz o seguinte: a unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus o havia enviado. Então, nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele necessitou desse revestimento do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus designou a ele. Muito bem. O segundo tópico fala sobre Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Então, aqui Lucas, né, que é o mesmo autor do Evangelho, ele começa a descrever a ação do Espírito Santo no ministério da igreja, né? Eu quero começar aqui com o comentário do pastor Douglas Batista, né, que é o comentarista dessa nossa lição. Eu quero ler aqui o que ele escreveu. O autor de Lucas ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Se não tivesse acontecido
a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, não teria condições, os discípulos, as pessoas que aceitaram a Jesus, não estavam capacitados para evangelizar todo o mundo, né? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que quando o crente aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, né? Não vamos dizer que a pessoa só tem o Espírito Santo quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, não. Quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo, ele já vem morar dentro dele. E quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é revestido de poder para a propagação do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e uma adoração mais profunda. Nós podemos observar também que Lucas, ele termina o Evangelho que ele escreveu com Jesus instruindo os discípulos a ficarem em Jerusalém. Então, o último capítulo de Lucas, que é o 24, né? E nos últimos versículos desse capítulo 24 de Lucas, que é o 24 e 49, diz: E eis que sobre vós, Jesus dizendo, envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui nós temos a promessa que ia haver um derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, para eles iniciarem a evangelização. E a gente, em Atos também, quando se inicia o livro de Atos, tem Lucas aqui, ele coloca a mesma instrução de Jesus. Podem ver aqui em Atos, no capítulo 1 e no versículo 4, né? Que diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Então, existia uma instrução e que ela precisava ser cumprida. Então, o que aconteceu? Então, a promessa se cumpre em Atos, né? Em Atos 2, do versículo 1 ao 4. A promessa que tinha lá no Antigo Testamento, as orientações e as instruções que Jesus vinha dando, se cumpriu ali no dia de Pentecostes, que diz aqui, em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vocês podem observar aqui que o Espírito Santo concedeu a eles línguas desconhecidas. Eles falaram línguas desconhecidas, mas o povo que, ouvindo o barulho, ouvindo que estava acontecendo alguma coisa diferente naquele lugar, se acercaram daquele lugar e cada um ouvia na sua própria língua. Eles falavam uma língua desconhecida e as nações, eles ouviam na sua própria língua. Isso foi um grande milagre, né? E Deus pode fazer isso, e Deus faz isso até hoje. Então, o subtópico 2, né? O subtópico 3 nos diz sobre a expansão da igreja primitiva após o batismo com o Espírito Santo. Eu quero, subtópico 3 dessa lição, fala sobre a expansão da igreja, né? Aqui nesse... após o batismo com o Espírito Santo. Naquele mesmo dia, todo mundo sabe, né, que
Pedro, aquele que se acovardou, aquele que negou a Jesus, agora com ousadia, após ele ter recebido o batismo com o Espírito Santo, ele falou de Jesus, ele anuncia a Cristo e quase 3.000 almas aceitam. Olha a diferença entre o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e o Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. E nós vemos também que dias depois, às 3 horas da tarde, quando eles iam ao templo para a oração, Pedro e João se deparam com um coxo, né? E com toda ousadia, Pedro, cheio do Espírito Santo, ordena que o coxo se levanta e ele sai andando. E aí todo mundo ficou perplexo, né? Se ajuntou uma multidão para saber o que estava acontecendo. E Pedro falou, anunciou a Jesus. E naquele dia quase 5.000 almas aceitaram a Jesus. Eu vou aqui ler um versículo que fala sobre Atos. Eu acho muito lindo esse versículo que está lá em Atos 17, e o versículo 6, 17 e o versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, né, após o batismo com o Espírito Santo, o mundo foi alvoroçado pela mensagem do Evangelho. E aqui, lá em Tessalônica, né, e em Bereia, eles foram ali chamados diante dos magistrados, né, e diziam: olha, aqueles que alvoroçaram o mundo, né? Todo mundo falando sobre esse assunto, chegaram também aqui. Nós precisamos alvoroçar o mundo, como fez Paulo, como fez aquela geração da igreja primitiva. Eu quero ler então, para encerrar o tópico 2, né? O sinopse 2. A manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. E nós podemos observar que muitos se levantaram contra a igreja e a igreja continua firme. Muitos se levantaram contra o Evangelho. Nós estamos tendo ultimamente um embate muito grande, né, das nossas crenças, da nossa fé. Os nossos adolescentes estão sendo muito questionados na escola. Por isso, pai e mãe, né, traga o seu filho para ter base bíblica, para saber responder, para saber sobre os fundamentos da nossa fé e até levá-los a receber o batismo com o Espírito Santo, para que eles sejam revestidos de poder. O tópico 3 fala um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias, né? Então, nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo, ele não ficou lá atrás, não foi só no dia de Pentecostes, não foi só para a igreja primitiva, mas ele é também para os nossos dias. O primeiro subtópico fala sobre o revestimento de poder do alto. O batismo com o Espírito Santo dinamiza, né? Todo mundo sabe que dínamo é aquela peça que ela dá aquela impulsão para que você vá para frente, né? Para que você caminhe. E o batismo com o Espírito Santo, ele dinamiza a nossa vida de serviço a Cristo e ao seu corpo, a igreja, né? Quem não tem a ação do Espírito Santo na sua vida, ele faz o serviço de Deus como uma obrigação, como se fosse uma coisa difícil, uma coisa pesada,
uma coisa cansativa, mas quando nós estamos sob a ação do Espírito Santo, não é uma coisa difícil, é uma coisa leve, né? Por quê? Porque nós não estamos fazendo sozinhos. Nós temos o Espírito Santo para nos orientar, para nos dar sabedoria, para nos ajudar a fazer o trabalho do Senhor. E um trabalho só fica bem feito, né, quando ele é feito junto com o Espírito Santo. Me lembrei aqui do versículo de Marcos, último versículo de Marcos, que eu acho muito lindo, que diz, né, sobre... Marcos 16, o verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O versículo diz amém. Então, os discípulos falavam de Jesus e Jesus cooperava com eles. O Espírito Santo, ele coopera conosco, ele abre as portas para a gente poder fazer o seu trabalho, para nós fazermos o seu serviço. E diz aqui, né, que cooperava com eles o Senhor. Olha que coisa boa, né? A gente gosta, tem pessoas que a gente gosta muito de trabalhar com eles, porque são pessoas que nos ajudam, que estão ali para colocar o seu ombro debaixo da nossa carga. E Jesus e o Espírito Santo também faz isso conosco, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós não podemos achar que agora a vida vai ser mil maravilhas, que nós não vamos ter nunca mais problemas. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter lutas, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter dificuldade, vai ter doença, vai ter morte, vai ter desemprego, mas nós não estamos sozinhos, porque coopera conosco Jesus e o Espírito Santo. E diz aqui, e confirmando que Jesus cooperava, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Quem não tem aqui um testemunho para falar do que Deus tem feito na nossa vida, né? Orações respondidas, milagres que aconteceram e muitas coisas que aconteceu conosco, de livramento, milagres que aconteceu que às vezes a gente nem percebeu. Vamos ver, então, lá na eternidade. Então, aqui, o batismo com o Espírito Santo, ele dinamiza a vida do cristão para o serviço. Tanto a vida do cristão, quanto a vida da igreja, né? Nós podemos ver aqui em Atos, quero citar também Atos 2, e o versículo 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, aqui está a prova que o batismo com o Espírito Santo não é apenas para aqueles dias, né? Pedro diz que a promessa era para vós, os vossos filhos, os que estão longe, e a tantos quantos nosso Senhor chamar. Então, você foi chamado depois de quantos anos, né? Nós somos chamados depois de 2000 anos. E a promessa, ela continua de pé, né? Porque Deus, ele não faz promessa que ele não vai cumprir. As promessas do Senhor, elas são fiéis e elas se cumprem. O subtítulo, o subtópico 2 desse terceiro tópico, fala sobre as línguas como evidência inicial. Já comentamos logo no início, né, que o Espírito Santo, ele se manifesta através de línguas humanas e através de línguas celestiais. Então, nós podemos observar que logo aqui, né, em Atos,
ela nos dá exemplo de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e falaram línguas, né? Eu quero aqui apenas citar vamos dizer assim, esse momento que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e falaram línguas, né? Os discípulos no dia do Pentecoste, nós já lemos, né? O centurião Cornélio e sua família. Nós podemos ver que Cornélio era um gentil. E aí foi quando Pedro percebeu que a promessa não era só para os judeus. Vocês se lembram que Pedro estava orando e teve uma visão, que descia um lençol com vários animais que os judeus não comiam. E ouviu uma voz que disse, Pedro, mata e come, né, aqueles animais. Pedro disse, Senhor, eu nunca coloquei na minha boca coisa comum ou imunda. E a voz diz para ele, né, não diga que é comum, não tenha como comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. E o Senhor, a voz que dizia era Jesus, e estava se referindo às outras nações. O Espírito Santo não é propriedade única dos judeus, mas de todos os povos, né? E quando Pedro foi à casa do centurião Cornélio, tanto ele como a sua família foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas. Nós podemos ver também irmãos em Éfeso que foram batizados e falaram em línguas. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, também falava em línguas. Ele dizia que ele falava mais língua ainda que os outros, né? Então, vamos dizer assim, uma evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. No final desse tópico diz, por isso a instrução bíblica diz, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. 1 Coríntios 14 e o verso 39, que é uma instrução do apóstolo Paulo. E no final aqui, no terceiro subtópico, que fala sobre a plenitude do Espírito Santo. Foi aqui que eu anotei, né? Que a promessa não era apenas para judeus. No Antigo Testamento, só algumas pessoas experimentaram a ação do Espírito Santo. Mas, após o Pentecoste, Deus tornou disponível a todas as pessoas, né, o batismo com o Espírito Santo. Nós já vimos aqui que plenitude é uma coisa plena, é uma coisa completa. Então Deus não deu essa promessa, Jesus não batizou com o Espírito Santo apenas uma classe de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Tanto os judeus como os gentios têm direito, sim, a receber a promessa do batismo com o Espírito Santo. Eu gostei desse comentário do pastor Douglas Batista e eu quero ler aqui com vocês o que ele escreveu, né? Que ele diz, e eu acho isso muito importante. Somado ao revestimento de poder, a plenitude do Espírito Santo abrange o fruto do Espírito. Vocês observaram bem? Que está lá em Gálatas 5 e 22, que fala sobre, começa com amor, depois vem bondade, benignidade, fé, temperança, alegria, né? E domínio próprio. Então, todos aqueles 9 frutos do Espírito, para que a ação do Espírito Santo ela seja plena na nossa vida, o fruto do Espírito precisa estar na nossa vida. E diz aqui, e os crentes produzem o fruto do Espírito Santo não porque eles trabalham nele, ou
traduzindo, eles ou conseguem produzir o fruto do Espírito Santo pelo seu próprio esforço, mas sim simplesmente porque o Espírito Santo controla a sua vida. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo controlar a nossa vida, a gente tem condições de produzir o fruto do Espírito, né? Nós, às vezes a gente costuma dizer, né? Cada nação tem uma maneira, os nordestinos são assim, bastante meio impacientes, né? Italiano, como eu que sou descendente, sou neta de italiano, parece que você não consegue esperar, né? Não consegue ter domínio próprio. Mas se você deixar o Espírito Santo controlar a tua vida, tudo isso vai acontecer, né? Então, eu costumo dizer, e isso já ouvi muitos ensinadores dizer, que a nossa natureza, ela não muda. Se nós temos uma natureza assim forte, né, como nós costumamos dizer, como os brasileiros costumam dizer, uma natureza forte, quando nós aceitamos a Jesus, ela não muda, mas ela é dominada pelo Espírito Santo. E isso é uma coisa contínua. E para ela estar dominada pelo Espírito Santo, nós precisamos estar crucificados com Cristo. Eu me lembro uma vez uma irmã Zete de Catanduva que diz que nós estamos crucificados com Cristo. E ai, se tirar os pregos. Né? Então, nós podemos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, controlar a nossa vida. Aí a gente vai produzir esses frutos, que tem uns que até é fácil, né? Às vezes a gente, pela natureza que a gente tem, uma natureza mais boa, né? A gente consegue, mas tem uns frutos, né? Aquele de domínio próprio, é difícil, só mesmo o controle do Espírito Santo. Você vai falar alguma coisa ou vai escrever e ele fala, não escreve isso não, né? Quantas vezes eu escrevo alguma coisa e aí o Espírito Santo fala assim, para quê? Isso vai produzir o quê? Que resultado vai dar isso? Então já vai lá, apaga tudo, né? Então, a gente vai deixando o Espírito Santo dominar a nossa vida. E aí ele vai cada vez mais tendo oportunidade de mostrar ao mundo que você tem Jesus, que o Evangelho de Cristo, ele transforma. Nós estudamos uma lição aqui, eu creio que é a lição número 7. A Bíblia transforma as pessoas, né? A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo transforma realmente as pessoas. E eu quero encerrar com o versículo de Atos 4, 29 e 30. E que essa seja a nossa oração. Atos 4, 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, é uma oração pedindo, né, para que nós possamos falar com ousadia a palavra de Deus e os sinais e maravilhas ir se manifestando na nossa vida, porque sinais na nossa vida, ele autentica a nossa palavra. Que Deus abençoe a todos. Eu quero concluir lendo, né, o Sinopse 3. A experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o teu domingo, que você tenha sede da palavra de Deus, que você tenha prazer em estudar a palavra de Deus. E não se esqueça, a Escola Bíblica Dominical
voltou a ser presencial. Venha participar conosco. É uma bênção estar na casa do Senhor domingo pela manhã, aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Glórias a Deus, irmãos, que bênção, né? Juntos nós aprendemos a palavra de Deus com a nossa irmã Célia. Com certeza nós estamos com o nosso coração, com a nossa alma alimentada pela palavra do Senhor. Então eu quero, irmãos, nessa finalização, agradecer aos irmãos, a Deus por ter nos sustentado e por ter tido misericórdia e amor para conosco, nos ensinando a sua palavra nessa manhã. E quero também fazer o convite. Se você, amado irmão, amada irmã, que está nos acompanhando nesta aula, não teve ainda a oportunidade de conhecer uma das nossas igrejas, quero deixar aqui, irmãos, esse convite precioso para você, muito especial. Que você possa, irmãos, nós temos igrejas, congregações espalhadas praticamente em todos os bairros e os irmãos podem ali, de forma presencial, cultuar a Deus, adorá-lo conosco e tenho certeza que você será muito bem recebido. Então nós temos toda uma programação, aqui na nossa sede nós temos cultos, todas as terças, às quintas, às 7h30 e também aos domingos às 7 horas e nas nossas congregações, em sua maioria, toda quarta-feira, sexta-feira e também aos domingos. E em todas as nossas igrejas nós temos no domingo pela manhã a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Então é tão gostoso nós aqui de forma online nos reunirmos para aprendermos a palavra de Deus, mas não substitui, irmão, de longe fica quando nós nos reunimos de forma presencial com os nossos professores, com os irmãos da igreja, para aprender a palavra de Deus. Então faço esse convite para você que ama o Senhor, que ama a sua palavra, vem, irmãos, de forma presencial, aprender a palavra de Deus conosco em uma das nossas igrejas. Também a escola dominical pode e deve ser um ambiente de contribuição também, né? Os irmãos estão vendo aí na sua tela as contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, onde os irmãos podem enviar, depositar suas ofertas, os seus dízimos e dessa forma contribuir com a obra de Deus, que é muito carente da ajuda dos irmãos. Então, a gente sempre fala, né, que o caixa da igreja é o bolso dos irmãos. Então, se os irmãos podem contribuir, façam isso de coração, com alegria, e tenho certeza, irmãos, que Deus os recompensará. Então, eu quero só repassar, irmãos, os nossos cultos, terça, quinta e aos domingos também são transmitidos aqui pelas nossas redes sociais e nas demais congregações, praticamente todas as quartas, sextas e também aos domingos. Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos nesse momento orar juntos, agradecendo a Deus por essa manhã preciosa na sua presença. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Jesus, por estarmos aqui, reunidos, nós aqui, os irmãos nos seus lares, aprendendo a sua santa, inerrante e infalível palavra. Senhor, nos dê sabedoria de aprendermos e colocarmos em prática na nossa vida, Senhor, tudo o que nos ensinaste nesta manhã. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. Nos dê, Senhor, um dia de paz, um dia de alegria. Abençoe, Senhor, essa semana que se inicia e com certeza que nós tenhamos no nosso coração o sentimento, Senhor, de agradá-lo e fazê-lo tudo, Senhor, no centro, na Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana, no próximo domingo, aqui na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.